Você não está aqui porque você não tinha outro lugar para estar, mas porque você escolheu a boa parte. E essa decisão é minha e sua. E já que você veio, aproveite tudo, porque o nosso Senhor é bom e Ele tem grandes coisas para nos entregar nessa noite. O Senhor ao qual nós servimos é também o nosso Pai, é aquele que deseja que nós vivamos uma vida e uma vida em abundância, uma vida desfrutando de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós. Então eu creio no poder de Deus operando nessa noite. Eu creio em vocês recebendo a palavra. Gerem expectativas no seu coração. Queiram receber do Senhor. Desejem, porque o Senhor é aquele que deseja se revelar a cada um de nós, como igreja e também de forma individual. Então meu coração está alegre, porque hoje, como uma família da fé, nós vamos juntos fazer aquilo que o Senhor falou pra gente fazer: congregar e nos incentivar ao amor e às boas obras. O culto ele já começou. Nós estávamos cantando a palavra e eu gostaria de pedir aos nossos músicos maravilhosos para cantar mais um pouco. E você, com mais consciência ainda, cante essas palavras para o seu Pai. Não para que ele se lembre, mas para que você se lembre de quem ele é. Amém? Aleluia, obrigada, Pai, o Senhor é bom. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, trovão impetuoso, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, a tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia! Quando eu descobri que nenhum atributo de Deus vai se opor ao outro, ficou muito mais fácil confiar. O tanto que Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o próprio amor. Ah, queridos, esse Deus a quem nós servimos, é maravilhoso conhecer dia após dia quem Ele é, porque fica fácil confiar, fica fácil entregar a vida àquele que você conhece de forma íntima e de forma verdadeira. Não importa o que estamos passando, o Senhor Ele não prometeu que não passaríamos por circunstâncias, porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo, nós temos outra cidadania. Ele nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E o nome de Jesus, esse nome que nós acabamos de cantar, Ele está acima de todo nome, acima de qualquer circunstância. E certamente passamos ou vamos passar por algumas circunstâncias, porque o mundo é mau. Mas a mão do Senhor, ela não está encolhida para nós, mas ela está estendida como um bom Pai, para nos socorrer, para nos dar alívio, alegria e paz que excede todo entendimento, mesmo passando por toda e qualquer circunstância, porque nós não vamos permanecer nesse estado, passaremos e certamente vamos contar com amor,
e com a boa mão do Senhor sobre cada um de nós. Que bom que você está aqui. Que bom que hoje nós vamos avançar no conhecimento da palavra, do Filho de Deus, da verdade. Porque quem não quer graça multiplicada? E assim a gente consegue, avançando no conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. Amém. Levante suas mãos se você quiser. Pai, obrigada, Senhor, por uma noite de ensino. Uma noite onde nós vamos desfrutar do Teu amor, da Tua graça, Senhor, de cura em manifestação. Pai, obrigada por pessoas que estavam em dúvida, se decidindo a cumprir a Tua vontade de forma mais intensa. Senhor, obrigada por respostas nessa noite. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que se revelou a nós. E nós estamos aqui, Senhor, prontos e desejosos a Te conhecer mais todos os dias. Pai, obrigada por cada filho e filha que chegou até aqui com o coração aberto para receber da Tua palavra. Senhor, eu creio, não por minha causa, porque sem o Senhor eu não poderia fazer coisa alguma, mas pelo Teu poder que opera através da minha vida hoje. Eu creio que vou derramar na vida dos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor deseja, de forma coletiva, Pai, mas também de forma individual. Senhor, obrigada por tão grande amor que o Senhor nos amou. Obrigada pelo Teu Filho amado, que foi derramado como oferta no nosso lugar. Senhor, nós somos gratos pela obra que foi completa e perfeita. E hoje nós estamos aqui, Pai, alegres. E nós Te agradecemos por isso e por tudo, Senhor, que nós vamos desfrutar. No nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigada, músicos maravilhosos. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Então tá bom. Eu também tô joia. Feliz demais, porque o Senhor é bom e Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. A palavra diz que o Senhor, Ele deseja nos dar vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, não é uma sobrevivência. O nosso Pai é um Pai abundante, é aquele que nós podemos confiar e nos achegar a Ele, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sirvo nessa igreja e estou empolgada para tudo que o Senhor vai realmente nos revelar nessa noite. Tem um tempo que eu estou meditando no Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 63. Se você puder, abra sua Bíblia para que você confira junto comigo, leia junto comigo. João 6, 63, e aqui é Jesus falando, então nós que somos cristãos, a gente presta atenção dobrada, amém? Aleluia. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Glória a Deus por essas palavras. E quando a gente se depara com essa passagem nas Escrituras, a gente pensa assim, quão maravilhosas são essas palavras. Quem não iria querer? Mas, pasmem, pessoas não quiseram. E o versículo 64, Senhor Jesus, Ele acrescenta, contudo, há alguns de vocês que não creem. Essas palavras, que são Espírito e vida, algumas pessoas rejeitaram ela. E aí, o contexto que Jesus está falando isso aqui, foi o contexto no qual muitos abandonaram, ou seja, deixaram de seguir o Senhor Jesus, porque consideraram as palavras deles muito duras. Como que palavras que são Espírito e vida, quando ministradas por algum grupo de pessoas, essas pessoas podem considerar essas palavras pesadas demais? O Evangelho realmente ele é simples. A Bíblia, a gente precisa de ferramentas para compreender. Eu precisei de auxílio. Realmente, as Escrituras elas foram escritas para 3 grupos de pessoas. Então, tem coisas na Escritura que não é para a igreja. Amém, gente? E é necessário realmente a gente se dedicar. Mas a mensagem do Evangelho é simples. Porém, ela exige de nós uma mudança quase que na totalidade do nosso comportamento. Nós chegamos para o Senhor
como estamos. E vem todo mundo. Mas a gente não permanece do mesmo jeito. Porque não tem como você ser exposto à vida e continuar do mesmo jeito que você vivia quando você era morto espiritualmente. E quem não ouviu a mensagem de domingo de manhã, o nosso pastor Marcos, ele ministrou. Então você pode acompanhar lá no YouTube, você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, quando nós estávamos mortos espiritualmente, a gente não podia agradar o Senhor. Mas depois que nós aceitamos aquele, o Filho, e nós cremos nele, aí a gente tem as ferramentas para poder andar do jeito que o Senhor deseja. Isso é maravilhoso, mas tem gente que não vai querer. Como assim? E aí eu queria que depois, na sua casa, porque hoje a gente não vai ter tempo, você lesse do versículo 25 até o 59, que vai explicar de forma detalhada quais palavras tão duras foram essas, que fizeram pessoas desistir de seguir ao Senhor Jesus. Mas algumas coisas eu quero passar com você. Basicamente, o que ele estava ensinando, falando, proclamando, é que ele era o pão da vida. Uau! Teve gente que não quis, mas teve gente que quis. E por causa dessas pessoas, eu e você estamos aqui. Amém? E aí ele vai dizer, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. E para muitas pessoas, nesse contexto, eles achavam que não precisavam crer no Filho, porque eles já faziam tantas coisas, eles já praticavam tantas coisas. Por quê? Mas não tem jeito. Esse foi o plano e é a melhor coisa. Porque o que o Senhor deseja para nós é a melhor coisa que a gente poderia seguir. E aí, no versículo 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí eu destaquei aqui duas palavras, vem e crê. Então esse é o início. Você chega até Cristo, você vem, aleluia! E nós estamos aqui. E essa igreja ela tem uma visão para cumprir em todo o norte de Minas, que é alcançar todo o norte de Minas com a palavra da fé e o amor. Então, todo o norte de Minas vai ouvir sobre isso. Amém? O nosso pastor presidente, pastor Paulo e a Nath, sua esposa, já falavam isso quando eram 7 pessoas. Agora está mais fácil eu falar. E a gente continua crendo. Porque as pessoas precisam reconhecer, elas precisam vir. E como que elas vão crer se elas nada ouviram? E aí a pessoa vem, mas ela não fica diante da revelação de quem é o Senhor e não faz nada. Eu preciso crer também. E isso é uma decisão pessoal. Nós vamos levar essa palavra para todo o norte de Minas, como já tem sido feito aqui em Montes Claros e em muitas cidades. Mas as pessoas vão precisar crer. E eu e você tomamos essa decisão. Se alguém aqui ainda não tomou, vai ter uma oportunidade mais tarde. E a gente precisa reforçar isso todos os dias. A nossa vida é uma vida arrependida. O arrependimento é a entrada. Amém, gente? Mas nós que somos cristãos, nós temos uma vida arrependida. Ou seja, todos os dias, nós olhamos para Ele, reconhecemos quem Ele é e falamos, eu posso estar um pouco mais parecido com o meu alvo, que é o Senhor. Então a gente vem, esse é o início. E aí a gente começa a aprender como a palavra vai mudar a nossa vida. Porque quem crê faz algo. Você está cheio dessa palavra, você está cheio do entendimento de quem o Senhor Jesus é, do que Ele fez, do que Ele deseja que a gente faça. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça, então a instrução vem dEle. A igreja ela não tem legalidade para fazer o que ela quer, porque o comando vem do cabeça. Nós representamos a igreja de Deus quando nós fazemos aquilo que Jesus mandou fazer. Senão a gente já está distante disso. E quem crê faz algo. Então nós vemos, cremos, podemos ouvir, podemos ler a respeito do Senhor, cremos com o nosso coração. E aí então nós vamos estar aptos para fazer algo. Porque não tem como fazer muita coisa se você não estar cheio daquilo que precisa ser feito.
Então lembra disso, quem crê faz algo. Amém? Glória a Deus. E a palavra ela vai mudar a nossa vida. Mas isso vai exigir realmente dedicação, esforço, diligência. E a gente precisa acolher essa palavra e manter no depósito correto, que é o nosso coração. Por isso eu tenho convicção de que você que está aqui nessa noite, você está abrindo mão de muitas vezes algo que você queria estar fazendo agora, para que você possa avançar naquilo que você quer muito, que você quer mais, que é o conhecimento do Filho de Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou para a sua vida e também o que a gente precisa fazer juntos, como igreja, para andar em linha com a vontade do Senhor. Existe um trabalho que a gente precisa fazer. A cruz já foi completa, então nós já temos nele a salvação, cura disponível, provisão, quer dizer, uma boa jornada, mas existem coisas que nós precisamos fazer. Existe um sofrimento cristão, um sofrimento de negar as vontades que estão em desacordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, de muitas vezes abdicar de um tempo de descanso. Aqui nós temos o REMA, que é um centro de treinamento bíblico interdenominacional, que a gente estuda a palavra, a Bíblia. E as pessoas que decidem, né, ficar mais intensos no estudo dessa palavra, precisam abrir mão de descanso, de recurso, de muitas vezes fazer coisas que é totalmente lícito para aprofundar em entender quem o Senhor é. Então, realmente, nessa caminhada, nós vamos desfrutar de uma vida abundante. E o conhecimento dessa palavra e a prática, não apenas estar cheio, mas também fazendo algo, vai nos colocar nesse lugar que o Senhor desejaria que o homem nunca tivesse saído. Mas glória a Deus, porque o Senhor ele é misericordioso. Vai lá em Provérbios 4, a partir do versículo 20. Glória a Deus, obrigada, Senhor, pela sua palavra. E diz assim, Provérbios 4 e o versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. E aqui eu destaquei algumas palavras. Primeiro, escute. Então, primeiro você vai ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou ler, entenda, se expor a essa palavra. E aí você vai inclinar, é como se fosse aquela pessoa que está querendo muito. Você não vai ouvir de qualquer jeito, você não vai ler de qualquer jeito, você vai receber isso da forma correta. E nunca as perca de vista, porque é possível que você já tenha escutado alguma instrução e ela foi embora, porque você não cuidou dela da forma que você deveria. E ainda assim a gente continua, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem acha. Então a gente precisa escutar e escutar direito, e ter perto e guardar. À medida que nós deixamos a palavra habitar no nosso coração, aí nós falamos e agimos de acordo com ela. E é aí que vida é liberada. Não é apenas a nossa Bíblia aberta naquele salmo que a gente ama. E está tudo bem, deixar. Mas o que vai trazer a vida é quando você lê, entende, acolhe e pratica. Aí, meu irmão, vida é liberada. E vida em abundância, não é qualquer vida. Não é qualquer estilo de vida. Não é viver de qualquer jeito. Não é viver como viviam aqueles que não tinham Senhor. Aleluia, porque a graça e a verdade só vieram por meio de Jesus Cristo. E o que não é verdade, no máximo, é uma meia-verdade. Mas hoje nós não estamos mais na sombra. Hoje nós estamos, aleluia, no ministério do Espírito Santo. Hoje nós temos a palavra, nós temos o Filho, nós temos o Consolador. Nós temos tudo o que nós precisamos para saber quem Deus é. Porque se Deus não quisesse ser conhecido, Ele não teria se revelado. Ele não teria deixado a Escritura, não teria mandado o Filho. Aleluia. E aí então a gente precisa fazer alguma coisa. E essa noite eu quero te chacoalhar, para que você não ache que já está bom. Ah, mas eu já conheci mais. Não, tem mais do Senhor. Tem mais do Senhor para as nossas vidas. Ah, mas eu já fiz o rema, tem mais. Ah, mas eu não fiz o rema, então vai fazer. Ah, mas não importa, tem mais do Senhor para as nossas vidas. Porque Ele é bom,
E ele não se cansou, e ele não se esgotou. E existem pessoas para receber dessa palavra. Então, sim, nós temos um trabalho, o Ministério da Reconciliação, mas nós só vamos poder derramar daquilo que estamos cheios. E por mais que algum tempo você já tenha sido enchido com essa palavra, esse copo precisa continuar transbordando. Não é porque um tempo deu certo que se você não cumprir isso daqui, que a palavra diz, não eu, vai continuar dando certo. A instrução precisa ir até o fim. Até o fim. Aleluia, obrigada, Senhor. Lucas 8:18. Obrigada, Pai. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem mais lhe será dado, ao que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Então, olha que coisa interessante. A primeira coisa, e que é muito importante, é você selecionar o que você escuta. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir qualquer coisa? Não, a palavra. Se você só se enche do que não é palavra, em um tempo de pressão, que vai sair de você, desespero, medo, angústia. Mas quando nós estamos cheios da palavra, mesmo em meio às circunstâncias, como uma esponja, se você aperta, o que vai sair é o que estava dentro. A palavra. Então, a primeira coisa é o filtro. Está tudo bem, você lê uma notícia, você lê um jornal, não precisa ficar alheio ao que está acontecendo, mas você precisa estar mais cheio da palavra, independente do preço do ovo, do café, do dólar, daquilo. O Senhor é a verdade. E Ele é um bom Pai. Ele não foi pego de surpresa. Pode ler, mas não se deixe abater, porque o mundo é mau. E de acordo com a palavra, o mundo não vai melhorar, mas nós estamos em Cristo. Ele é a nossa maravilhosa esperança. Ele! Amém! E aí a gente precisa estar mais cheio disso. E eu estou nesse pacote. Eu preciso ouvir sobre cura constantemente, não só quando eu vou ensinar. E eu tive a oportunidade de dar uma aula no Rema sobre Cristo, aquele que cura, então eu me aprofundei mais. Gente, tem tantos dias que eu não sinto nada. Está disponível, mas eu e você precisamos ouvir e ouvir. Aquele tempo que às vezes está mais apertado financeiramente, a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança, porque naquela cruz ele foi feito maldito. Jesus não pecou, mas ele se fez pecado, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai, mas também de saúde e provisão. Então, quando a pressão vem, a gente precisa estar cheio dessa palavra. Primeira coisa, seleciona o que você ouve, crente. Não fica se enchendo de qualquer coisa, não. E Lucas 8:18. Jesus diz que a gente também precisa ouvir da maneira correta. Então, tão importante quanto filtrar aquilo que você ouve, é também a maneira como você ouve. Não ouça essas palavras de qualquer jeito. Não venha para o culto de qualquer jeito. Não leia um livro de qualquer jeito. Não faça o seu devocional de qualquer jeito. Tão importante quanto ouvir a coisa certa é você receber isso da maneira correta. Porque senão vão ser coisas certas sendo ditas e ações vazias. Porque você não vai ter acolhido da forma certa. Então, ouve o que é bom, mas também ouve da maneira correta. Seja diligente. Não se enrole nem me enrole. Se aprume aí que tem mais do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor, Ele vai nos mostrar, também em Lucas 8, mas em outro momento, que existem maneiras de receber a palavra. E essa noite, isso que é um resumo do resumo do resumo. E Ele vai nos dizer que existem aquelas pessoas que vão ouvir e não vão entender. Existe outro grupo de pessoas que vão ouvir, se alegrar, sabe aquela pessoa que quando ouve a palavra se alegra, mas que as provações vão fazer essa pessoa abandonar aquilo que ela ouviu. Tem um terceiro grupo que ouve, mas as preocupações da vida e também os prazeres roubam o que ouviu. Eu gostei muito do que eu ouvi naquele lugar, mas deixa eu cuidar da minha vida primeiro. Depois eu mexo com isso. Preocupações, prazeres da vida, colocar a sua vontade acima da vontade do Senhor. E aí é sufocado, e aquilo que ouviu já foi. Mas também existe a boa terra. Diga assim, está falando de mim.
que vai ouvir, entender e fazer alguma coisa com isso, que é dar frutos, a 30, 60 e 100 por um. Então, a gente pode ver aqui que em um grupo, 25% vai dar certo. E desse aí ainda vai ter uma parte que vai correr mais veloz com aquilo que ouviu. Isso não é porque o Senhor quer, Ele está constatando algo que acontece. Porque a vontade do Senhor, nós sabemos que é de que todos sejam salvos e cheios do pleno conhecimento da verdade. Todo mundo vai ser salvo? Não é porque Deus quer, é porque essa decisão é pessoal. O Senhor é tão bom que Ele nos criou com livre-arbítrio. Escolhe, pois, a vida, mas aí a pessoa escolhe o que ela quiser. E também a pessoa pode escolher não ser cheio do pleno conhecimento da verdade. Não é isso que o Senhor deseja, nem para mim, nem para você. E glória a Deus, porque Ele é um Pai bom. E Ele tem boas vontades para as nossas vidas. E aí, a palavra ela é eficaz para operar. Só que ela pode ser impedida, dependendo da forma como eu e você recebemos ela. E também daquilo que a gente vai fazer com ela. Mas a palavra ela é poderosa, gente. A gente não precisa ficar pedindo ao Senhor mais poder. A gente precisa fazer alguma coisa com o poder que Ele já nos deu. E correr com isso. Porque o Senhor é bom e Ele não muda e Ele não tem filhos preferidos. A palavra é clara, ela vai dizer que Deus ele não pode fazer acepção de pessoas. Sabia que Deus não pode fazer algumas coisas? Mentir, negar a si mesmo. E o que Deus não pode fazer não foi ninguém que falou que Ele não podia, claramente. Foi Ele, por causa do seu caráter imutável, que delimitou que Ele não ia mentir. Ah, mas e se Ele quiser mentir? Não vai. Porque Ele não é bipolar, Ele é imutável. Se Deus falou, é verdade, e é prego batido e ponta virada. Então, Ele não pode fazer acepção de pessoas, Deus não tem filhos preferidos. Ele tem um chamado para mim e para você. Amém, né, Pastor Rodrigo? E aí, por que tantas coisas ruins? O mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Isso vai ser para outra oportunidade. Mas a palavra, ela é poderosa em si mesma. E a forma como a gente se expõe a ela, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Se você vem aqui algum tempo, você vê que eu não falto nenhum culto quando eu estou em Montes Claros. Se eu não estou aqui, eu estou dando aula nas crianças. Porque quem precisa dessa palavra sou eu. E não é porque eu não gosto de fazer outras coisas, eu não faço outras coisas, está tudo bem, viu, gente? Vai no cinema, a gente tira férias, está tudo certo. Meus pais são lá da Bahia, é maravilhoso tirar férias, né, João? Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso correr com aquilo que eu escuto. Eu não posso só vir ao culto, me encher e não fazer nada. Porque quem crê faz alguma coisa. E se você está crendo dessa palavra, você vai ter uma oportunidade rápida de praticar. Porque a palavra é vida. E é assim que ela produz vida. E uma coisa que eu falei, né, durante um tempo, e que as pessoas marcaram muito algumas pessoas, é que uma verdade esquecida, ela é tão ineficaz quanto uma verdade não conhecida. Ou seja, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que te liberta é aquilo que você conhece. Oséias 4:6 vai nos dizer, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento destrói, mas esquecer o que você foi exposto também vai trazer dano para a sua vida. Então você precisa se lembrar, se lembre dessa palavra. Anote se precisar, ouça novamente. Leia novamente as mesmas coisas, é segurança. O apóstolo Paulo já dizia, ele não se importava de falar as mesmas coisas. Um bom pai não se importa de dar as instruções quantas vezes forem necessárias. Mas, à medida que o bebê ele vai crescendo, ele já vai tendo algumas responsabilidades. Eu tenho uma filhinha, ela vai fazer 2 anos, e existem muitas coisas que a gente precisa reforçar várias e várias vezes. E a gente vê de forma tão clara que não é birra, que não é nada. Que a criança está lá sorrindo e fazendo alguma coisa. Então, a gente vai e repete. À medida que essa criança for crescendo, existe um jeito diferente de falar. Não é um jeito agressivo, mas quem tem aí e já passou por essa fase vai me entender. O Senhor é assim. Ele fala conosco no nível que nós estamos. Mas é nossa responsabilidade crescer espiritualmente. E entender que o Senhor deseja nos entregar coisas grandes, mas que um pai, ele não pode dar um carro para uma criança, porque senão ele mataria o filho.
Então nós precisamos crescer, nos desenvolver, para que o Senhor possa nos entregar como um bom pai, coisas maiores e responsabilidades maiores. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que a gente não esqueça aquilo que a gente já conheceu, recebeu, para que coisas novas possam ser comunicadas, para que fases novas possam chegar, obras novas. Gente, é o Senhor que está interessado. A vontade de que todos sejam salvos é dele. Alguns não vão ser porque vão rejeitar. Não é que o Senhor Jesus morreu e ele que é o problema, ele é a solução. Aqueles que não creem, a palavra fala que já estão condenados. Mas tem uma solução. O Senhor Jesus, e a gente precisa acolher isso. Começa por aí. Amém? Glória a Deus. Então, não esqueça do que você tem escutado aqui durante esses cultos. Teve escola de homens, de mulheres. Gente, tem coisas que são feitas nesse lugar para que a gente possa se expor à palavra. Não é porque as pessoas que estão aqui não têm o que fazer, é porque as pessoas que estão aqui nos amam a esse ponto de elaborar coisas e pensar coisas para que a palavra possa alcançar cada norte pineiro. E glória a Deus que me alcançou. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, entender o que Deus quer para mim e para você vai realmente demandar esforço, tempo, dedicação. E a gente precisa estar disponível para todas essas coisas. E algo que me chama muita atenção também é sobre aquilo que nós meditamos, sobre aquilo que nós pensamos. Não existe, falei sem pensar. Você pode não ter pensado naquele momento que aquilo saiu, mas certamente esse pensamento, aquilo que você falou, já habitou na sua mente de forma constante antes daquele momento que saiu. Então é importante nós cuidarmos daquilo que está ocupando a nossa cabeça. Como que nós vamos discernir, então, se aquilo que a gente está pensando, meditando, vem do Senhor? Pelo tipo de sentimento e comportamento que vai nos trazer. O pastor Tiago, do Verbo da Vida Sede, lá em Campina Grande, ele ministrou sobre isso. E ele vai dizer que se o pensamento vai produzir preocupação, tristeza, divisão, medo, não vem de Deus. Mas se esse pensamento que você está ali meditando vai produzir paz, alegria, unidade, fé, aí você deve permanecer meditando nisso. Então, se alimente dos pensamentos certos, porque eles são sementes plantadas nas nossas vidas. Medite naquilo que o Senhor já falou sobre você. Medite na palavra. Não gaste tempo naquilo que não vai te trazer vida, naquilo que vai te roubar a paz. Porque aquele que comprou a nossa paz, meus queridos, pagou um preço alto, um preço de sangue. Então, se treine para isso, para que o que vai ocupar a sua mente são coisas boas. E a palavra ela vai nos dizer em Filipenses 4, e o versículo 8 e o 9. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Gente, que coisa maravilhosa! E aí, quando o pensamento ruim vier, tem uma frase maravilhosa que fala que um pássaro ele pode sobrevoar nossa cabeça, mas se ele fizer um ninho, é porque a gente deixou. Então, pensamentos ruins, o medo, a ansiedade, às vezes o medo da falta, de não vou conseguir, pode chegar ou vai chegar em algum momento. E aí o que é que a gente faz? A gente não fica pensando o contrário, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Não. Aí a gente se enche da palavra. Aí a gente ouve aquilo que a gente precisa ouvir. Aquilo que o Senhor já falou sobre nós. Às vezes, por inspiração, alguém já falou com você alguma coisa que o Senhor falou que você seria, ou o lugar que você chegaria, ou orando, você recebeu essa inspiração. O Senhor tem lugares que Ele deseja que a gente vá, o Senhor tem coisas que Ele deseja que a gente faça, e o Senhor tem algo que Ele quer que a gente seja. E quando o pensamento ruim vier, meu irmão e minha irmã, se agarre àquilo que o Senhor já falou sobre você. E se nessa noite você falar, Carol, mas eu não sei nada
que o Senhor pensa sobre mim. Então você está no lugar certo, porque o Senhor, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele nos ama, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é em Cristo. E quando nós somos em Cristo, aí nós podemos fazer algo. Ele não nos ama, entenda, por aquilo que a gente faz. Mas quando nós recebemos e cremos que Ele é o Filho, aí nós andamos em linha com a palavra. Então lembra disso, quem crê faz algo. E fica tão mais leve seguir o plano e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Quem crê faz alguma coisa com o que crê. E para você crer em algo, você medita. Então cuida do que tem habitado os seus pensamentos, gente. Cuida para que não fique nenhum quarto escuro que o Senhor não pode acessar na sua mente. Cuida disso. Durante o período que eu tive que ficar mais em casa, quando a Lulu nasceu, eu precisei ter tanto cuidado com isso. Porque uma mãe sabe que ficar em casa com uma criança, tantas coisas podem habitar o pensamento. E cada um, na sua vida, vai saber esse quarto escuro. Mas lembra que a palavra é luz. E ela deseja habitar e iluminar até aquele quartinho mais escuro que o mundo tentou dizer que você era, o que você tinha. Então não deixe esses pensamentos habitarem. Deixa a luz iluminar até esses cantinhos mais escuros. Porque essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Não fica guardando num sótão aquelas coisinhas. Larga, abre mão. Porque quando nós entregamos todas as áreas das nossas vidas para o Senhor, aí Ele pode estar no controle. Deus está no controle de tudo? Certamente não, né? Senão Ele estaria fazendo um péssimo trabalho. E o nosso Deus é perfeito. Mas quem entrega o controle para Ele, Ele pode agir. E não é assim, toma aí, Senhor, o controle da minha vida. Todos os dias eu decido fazer o que o Senhor deseja. Aí, queridos, Ele opera. Porque o Senhor é bom. E Ele não vai ultrapassar uma vontade minha e sua. Ele quer ter o relacionamento, mas Ele não vai nos obrigar. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável, mas Ele não vai nos obrigar. Escolhe a vida. Escolhe andar com o Senhor. É a melhor vida do mundo. Mas você precisa tomar uma decisão. E é diária, viu? Não é uma vez só, não. Porque todos os dias vão ter coisas para tirar a sua atenção, para te tirar do foco, oportunidades. E nem toda oportunidade é do Senhor. O diabo também dá dinheiro. E aí? Dinheiro é bênção? Sim, mas também pode não ser. Então a gente precisa discernir. A gente precisa ter maturidade para ser guiado pelo Espírito. E isso exige dedicação, conhecimento, para a gente aprender a discernir o que é de Deus, o que não é. E certamente aqui a gente já entendeu que pensar em coisas boas é do Senhor. Então lembre mesmo aquilo que a palavra diz. Medite na mensagem que o Senhor já trouxe ao seu coração. E se Ele não falou nada com você ainda, não se preocupe. O Senhor Ele vai falar através da palavra. Amém. Testemunho interior. Fique tranquilo. É o Senhor que quer ser conhecido. Se Ele não quisesse, não ia ter nada que eu e você pudesse fazer para conhecer Ele. Ele que quis se revelar. Falou de tantas e tantas maneiras aos pais, pelos profetas, mas até que Ele falou por meio do Filho, que é a expressão exata de Deus. Então, nós cristãos olhamos para o Filho. Amém? Ele é o nosso alvo perfeito. E tudo bem. Abraão, Moisés, Davi, beleza. Mas nós vamos ficar com a parte desses homens maravilhosos que estavam em Cristo. Por isso é tão importante conhecer Deus através de Jesus. Então, filtre o que você pensa através do Filho. Porque aí nós vamos pensar certo, nós vamos agir certo e nós vamos ter um caminho seguro para as nossas vidas. E aí, o que Deus mandou você fazer? Se Deus já te mandou fazer alguma coisa, se não mandou, fique tranquilo. Existem coisas que Ele vai falar para a gente fazer a curto prazo e a longo prazo. Então, é isso que precisa ocupar a sua mente. É isso que tem ocupado os meus dias. O que eu preciso fazer agora, para que eu chegue onde o Senhor quer que eu chegue. O que eu preciso fazer hoje, para que daqui a uma semana eu tenha o resultado que o Senhor deseja para a minha vida. O que eu preciso fazer nesse mês de março, para que no final eu tenha e receba aquilo que o Senhor deseja. É assim. Vai ficando mais fácil.
quando a gente vai dividindo. O Senhor quer alcançar todo o norte de Minas. Amém. Como é que a gente vai fazendo? Tem grupo no Acácias, Verbo Eldorado está acontecendo, tem Bocaiúva, Janaúba, quem dá mais? Deus é bom. E aí? Eita! Deus é bom. Quem tiver disponível vai pegar mais rápido. Porque o desejo dele é de que todos sejam salvos. A minha e a sua parte nós vamos fazer com diligência, não de qualquer jeito. Porque o nosso Deus é bom demais para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. O nosso Deus é bom demais para a gente pensar qualquer coisa. Não só fazer, porque o que a gente faz é resultado daquilo que a gente pensou e gastou tempo. Então, gaste tempo com as coisas boas. Faça esse exercício essa semana. E tenha clareza. Deus quer que eu chegue nesse lugar, então, para isso, eu preciso fazer isso, isso e isso. Por quê? Entender bem a mensagem de Deus vai fazer você perseverar. Lembra que eu te falei do nosso pastor Paulo, pastor presidente dessa igreja, da esposa dele, a Natália? Eles receberam essa palavra do Senhor. Vai para Montes Claros, né? E alcança todo o norte de Minas. Foi algo que ele recebeu e que ele acolheu. E por isso que todos os dias ele se lembra disso e tem feito. Então, você receber a mensagem do Senhor de forma clara vai fazer com que você não desista quando você se esbarrar em alguma circunstância. Ouça atentamente aquilo que o Senhor quer que você faça, porque é isso que vai fazer com que você não desista. É essa convicção naquilo que o Senhor te falou para fazer, para ser, que vai te manter firme. Amém? Glória a Deus. Olha Gálatas 6 e o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então, o Senhor, Ele só vai nos dar novas instruções quando aquela primeira foi cumprida. Para que a gente vai passar mais instrução para alguém que não entendeu nem a primeira? Isso não seria nem bondade. Seria um despejar de coisas que não surtiriam efeito nenhum. E lembra que Deus é bom. Então, Ele realmente só vai nos entregar mais coisas quando aquilo que Ele já falou para a gente fazer, a gente já está fazendo. Senão, seria maldade, né? E Deus é bom. Então, seja fiel, gente, naquilo que Ele já te comunicou, naquilo que Ele já te falou, para que Ele possa apresentar mais coisas. Ah, Senhor, fala mais comigo. Você já está ouvindo o que Ele disse, você já está fazendo o que está escrito. Existem coisas que são coletivas, para mim e para você. Então, vamos começar por aí. Vamos entender como é que o Senhor quer que a gente haja, que a gente tem que perdoar, andar em amor, ser generoso, dar a outra face. Isso é para a igreja. Então, a gente vai cumprindo essas coisas, vai andando em amor e vai conseguindo cuidar de mais pessoas. Como que a gente vai cuidar de alguém se a gente não consegue cuidar da própria vida? Seria danoso. Então, a gente cuida da casa primeiro, e aí a gente vai construindo novas casinhas. Amém? Levando essa palavra para mais pessoas. Aleluia. Obrigada, Senhor. E o conhecimento, ele é progressivo. A gente vai conhecendo, não tem como explicar tudo em um momento como esse. Nem mesmo nos 2 anos de Rema. Você precisa continuar se expondo. O conhecimento, ele é progressivo, mas a obediência também. Então, você ouve, você acolhe, você medita, você faz alguma coisa, você entende, você confia, você dá crédito. É uma ação completa. É muito difícil você conhecer alguém hoje e já seguir tudo que essa pessoa fala. Exige um tempo de conhecimento, de confiança. E todos os dias, quando nós vamos depositando a nossa confiança no Senhor, é mais fácil obedecer. A gente entende quem Ele é, entende que Ele é bom, e a gente não entende o Senhor por experiências pessoais, boas ou ruins. A gente entende quem é Deus de acordo com o que Ele se revelou, na palavra e no Filho. E aí a gente consegue confiar. E eu não estou dizendo que a obediência é uma coisa lenta. A velocidade é responsabilidade sua. Você pode ser rápido em obedecer ou ser devagar. Seja rápido, porque aí a gente vai ter menos dano.
Mas é progressivo. Você se expõe, você vai dando crédito àquilo que você ouviu, e aí você vai caminhando nessa palavra. Foi assim comigo e certamente é assim com você. E a partir do momento que você confia, acabou. Esse é o Deus a quem eu sirvo. O que Ele falou, eu vou fazer. Para onde Ele mandar eu ir, eu vou. O que Ele mandar eu ofertar, eu oferto. O que Ele mandar eu fazer, eu faço. Porque Ele é bom. Então, entender que Deus é bom é muito importante. Porque a maioria das pessoas que você perguntar vão dizer, Deus é bom o tempo todo. Mas se você não faz o que essa pessoa, e Deus é uma pessoa, mandou você fazer, você não está considerando. E quando você não considera, você está desprezando o que o Senhor falou. Então, seja rápido em obedecer, porque Deus é bom. E a velocidade é responsabilidade minha e sua. Não demore em confiar no Pai, porque Ele é digno da minha e da sua confiança. E aí você consegue fazer aquilo que Ele manda você fazer. Até porque, eu pensei isso aqui comigo mais cedo, a gente só não obedece uma instrução por 2 motivos básicos. Ou porque você está nem aí, você está desprezando, você quer fazer a sua vontade e não quer fazer aquilo que o Senhor mandou. Ou porque às vezes você não entendeu. Pode acontecer, não pode? Às vezes quando a gente chega, a gente não entende. Ou às vezes é algo grandioso, que naquele momento a gente não estava querendo fazer, abrir mão. E aí o que é que a gente precisa fazer? Eu pensei aqui em algumas coisas, né? No caso 1, se arrepender, viu? E vai fazer a vontade do Senhor, que é melhor do que a sua. Ele sabe de todas as coisas mesmo. Então, Ele sabe melhor da sua vida do que você. E quando tem alguma dúvida, né, quando não é uma desobediência deliberada, isso aí, quando você está com alguma dúvida, algum medo, aquela insegurança, isso é vencido pelo conhecimento da palavra. Aleluia. Amém. Salmo 119. Aleluia, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, ilumina o hoje. E luz para o meu caminho, vai iluminar amanhã, minha caminhada. Para a palavra iluminar todo o meu caminho, ela precisa primeiro iluminar o meu hoje. Então comece hoje, obedeça hoje, seja intenso no Senhor hoje. Nós queremos chegar no lugar que o Senhor quer para as nossas vidas. E esse lugar é maravilhoso. Mas nós precisamos obedecer hoje. O Wellington, o que é que ele falou para você fazer hoje? Vai e faz. E tem feito, amém. E todos os dias vai continuar. Quando a gente não entende bem a mensagem, ou quando a gente ouve de qualquer jeito a instrução do Senhor, a gente vai ficar no meio do caminho. E essa não é a vontade de Deus. Pensa no seu dia a dia. Se alguém pede para que você vá em algum lugar, em alguma cidade, fazer alguma coisa, e a comunicação não foi tão clara, você fica no meio do caminho. Ou você gasta muito tempo tendo que perguntar qual é o lugar que o Senhor deseja que você esteja. E quando você ouve desatento, ou você vai colocar a culpa na mensagem ou no mensageiro. E eu vou te falar que a palavra e Deus são perfeitos. Então, a gente não vai colocar a culpa nem na palavra e nem nele. Porque ele e a sua palavra é uma coisa só. E porque o Senhor é bom. Quem vai se esforçar para entender e se alinhar ao que o Senhor deseja sou eu e você. Deixe a palavra iluminar a sua vida hoje. E aí ela vai conseguir iluminar todo o seu caminho. Não fique procrastinando, não adie de fazer o Senhor como seu Salvador e Senhor. Quando nós fazemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós entregamos tudo para Ele. Sonhos pessoais, se não estiverem alinhados à vontade do Senhor, aquilo que você era, aquele sorriso que você não dava, agora você vai sorrir.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você... E tá tudo bem ser mais quietinho, ser mais agitado, não é sobre isso, amém? É sobre alegria, satisfação, contentamento em viver com o Senhor. Certamente, se você já me encontrou por aí, me perguntou como é que eu estava, eu sempre brinco: que mal vai a mim, eu sou filha de Deus. Não é porque não tem circunstâncias. As circunstâncias estão passando, esses meses foram desafiadores. Mas o que me manteve no centro da vontade do Senhor foi lembrar o que Ele falou ao nosso respeito, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Toda sexta-feira, às 18 horas, a diretoria do Rema Montes Claros se reúne para orar por cada aluno, por cada futuro aluno e por tudo que o Senhor vai fazer. E a gente tem um quadro onde a gente anota todas as palavras que nós já recebemos. A gente não precisa de palavras novas, a gente precisa estar firmado naquilo que o Senhor já falou sobre nós. Queridos, o Senhor tem planos de vida para cada um de vocês que estão aqui. Ele não tem filhos preferidos. Ele tem coisas diferentes para cada filho. Mas que, como um quebra-cabeça, quando cada um cumpre o que o Senhor quer, quando cada um ouve a instrução, acolhe e obedece, esse quebra-cabeça é montado. E a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor pode ser cumprida através da minha e da sua vida. Na semana passada, a Aline ministrou sobre o papel de cada um em um corpo. Ela é bióloga por formação e ela falou de forma maravilhosa esses paralelos. Não existe perfeição quando está faltando alguma coisa. E tem algo para você fazer aqui. Porque o Senhor, Ele nos ama como igreja e também de forma individual, como filhos amados. Ele não está impaciente, Ele não está cansado. Mas o Senhor é aquele Pai amoroso que deseja nos instruir no caminho. E Ele enviou o seu Filho para que não restasse mais nenhuma dúvida de quem Ele era, do que Ele fazia, do que Ele não fazia, do que Ele pensava. Cristo, Ele andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E o que Ele deseja para as nossas vidas é saúde, alegria, paz, prosperidade. O Senhor, Ele foi suprido em tudo que Ele precisava para fazer a vontade do Senhor aqui nessa terra. Não fique com medo da mensagem, da instrução que você recebeu, porque aquele que dá a visão, Ele dá a provisão. Nós temos favor de Deus sobre nós. Fique de pé, vamos orar um pouco. Nós temos ainda algum tempinho e eu creio mesmo em instruções que vocês já receberam, vocês reafirmando isso, aquilo que o Senhor já falou, já que sobre você, já é realidade, porque Ele não mudou. Cada um que está aqui, eu também, nós, irmãos da fé, a família de Deus, vamos aproveitar esse tempo que nós ainda temos para trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já falou sobre nós, aquela instrução que Ele já deu, aquilo que Ele já falou para você alinhar, para você fazer ou parar de fazer, aquilo que Ele já falou para você ser ou deixar de ser. Ele já nos deu tudo que nós precisamos para ser e para fazer o que Ele deseja. Dedique esse tempo. Se você ora em outras línguas, a palavra nos instrui a nos enchermos do Espírito. Ele já veio e é um presente. Os nossos músicos vão cantar um pouco mais baixo e você vai orar, e nós vamos orar juntos como igreja, como corpo de Cristo, e trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Se lembre o que o Senhor já falou sobre você. Se lembre o que Ele já mandou você fazer. E se você tiver alguma dúvida, peça, porque Ele é aquele Pai que atende. Não saia daqui com dúvida do que o Senhor tem para a sua vida. Essa é uma noite em que coisas serão clareadas no Senhor.
baixa autoestima. Ah, Senhor, o Senhor nos conquistou uma vida abundante e nós queremos, Pai, andar de acordo com essa vida maravilhosa. Senhor, nós queremos viver à altura do conhecimento do Filho de Deus e de tudo que te conhecer proporciona para nós. Não só coisas, mas uma vida pela fé. O justo vive pela sua fé. Creia no que o Senhor falou. Não tenha medo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele só precisa do seu sim. Ele só precisa da sua fidelidade e da sua perseverança. Não desanime se aquilo que Ele falou sobre você ainda não aconteceu. Se aquilo que Ele falou que você seria ou faria ainda não aconteceu. Mas se agarre a essa mensagem e não deixe que ela se afaste de você. Aleluia. Daquilo que o Senhor já te comunicou, só se arrepende e fala: Pai, eu desejo, Senhor, fazer a tua vontade. Eu reconheço que o Senhor é bom e que o Senhor tem planos muito melhores para a minha própria vida do que eu poderia ter, mesmo com todo conhecimento, com todo grau de instrução, com todo grau acadêmico. Ainda assim, o Senhor, Ele é mais sábio. O Senhor é mais inteligente e o Senhor deseja que a gente faça algo que nós não seríamos capazes de conseguir fazer por nós mesmos. Se entregue a Ele, se renda a Ele, pare de resistir àquele que é o autor e o consumador da sua fé. Não resista àquele que deu a vida por você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dele nós temos acesso ao Pai. O Senhor Jesus, Ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E nós, como cristãos, estamos aqui nessa noite para dar continuidade a essa vida maravilhosa que é viver todos os dias cumprindo a vontade do Senhor. Obrigada, Senhor, por uma noite em que nós vamos desfrutar de alívio, de paz e de clareza em cumprir aquilo que o Senhor deseja. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos e nós queremos, como bons filhos, sermos os seus